Olá, pessoal. Fala Pública Podcast está aqui mais uma vez no Rio Agro, trazendo informações e entrevistas super interessantes com pessoas e personalidades que fazem parte do nosso Rio de Janeiro. Aqui na mesa hoje temos o queridíssimo secretário municipal de Agricultura e Pesca de Japeri, José Maurício, que eu tenho a honra de entrevistá-lo nesse momento. E falar um pouquinho, né, secretário, sobre a situação do seu município, do agronegócio lá, e como é que andam as políticas públicas de desenvolvimento da região. Zé Maurício, fica muito à vontade. Obrigado. Japeri, como eu já tinha falado, é um município da região metropolitana, inserido dentro do contexto da Baixada Fluminense. É um município de tradição agrícola, mas que tem uma previsão hoje de expansão urbana muito grande, mas que a agricultura resiste, inventa e se reinventa a todo instante e cria um setor da economia que a gente hoje, no governo do Dr. Fernando Ontiveros, a gente tem o interesse, a gente tem o planejamento de fazer com que isso se torne reconhecido e ganhe, de fato, o potencial que ele tem, que é aquela que é de empregabilidade e geração de renda. Então, é um município que ele vem de longo tempo, trazendo essa carga com vários ciclos econômicos voltados para a agricultura. A gente começou lá atrás com a laranja, depois a gente passou para o arroz e hoje a gente se encontra no aipim. Aipim, mandioca. O aipim mandioca, que é uma coisa só. Para uns, o aipim, para outros, mandioca. Como então eu posso dizer que Japeri é a terra do aipim. É a terra do aipim, mas que é um aipim que ele consorcia com outras atividades dentro do espaço agrícola, também de importância, como é o caso do queijo, o mel, que vem ganhando interesse cada vez maior por parte de outros produtores rurais e produtoras rurais. Lá nós mesmo, temos dentro do município de Japeri. No município a gente tem essa produção de mel que hoje não que hoje se expande. Que se expande, que não temos nem conhecimento. Que não tem conhecimento, exatamente. E que faz parte hoje da gente, é um desafio para nós, fazer com que essa nova atividade que vem ganhando espaço, ela se modernize. Ela se modernize e se enquadre dentro dos princípios de todas aquelas boas práticas da produção que a legislação exige. Então, hoje a gente está seguindo ali o RISPOA no sentido de dar um corpo para essa atividade, que é o mel, para que ele consiga se inserir dentro do que nós estamos chamando de Programa Municipal de Agroindústria de Pequeno Porte, e que ela corresponda àquilo que o próprio mercado exige, né? Não só o mercado municipal, mas também o mercado estadual e o próprio mercado nacional. Né? Então, a nossa pretensão hoje com o mel é colocá-lo dentro de uma perspectiva de desenvolvimento de qualidade. E isso vem também, exatamente, de qualidade, e isso também vem de encontro com outras propostas. Por quê? Porque o mel, ele requer um pasto diferenciado do capim, que é a própria uma estrutura de árvores diferente. Então a gente está trabalhando com plantio diferente, né? Um pasto apícola, que são árvores frutíferas, e a gente está trabalhando com aquelas árvores floríferas, aliás, nativas ali da região e que pode ser usada para o fim do pasto apícola. Que interessante. Então, a gente tem visto áreas, como tem até uma fazenda, né, que é uma fazenda específica, que é a Fazenda Normandia, onde a gente já tem ali várias áreas destinadas ao reflorestamento com espécies nativas, mas que são espécies nativas que se prestam à apicultura. Olha aqui. Então, hoje, secretário, dentro do município de Japeri, a gente já pode dizer que nós temos um investimento diferenciado não só nos produtos mais conhecidos, mas também no mel, né? Que a diferença, né? Além do mel, a gente tem também uma produção considerável de abacaxi, que ele também ganha de forma muito focalizada importância, com qualidade muito específicas. A gente tem também o queijo, que vem se arrastando e que aí impõe para a gente um desafio do tipo uma reordenação do espaço de criação dos animais, porque hoje o que a gente tem de agricultura é uma agricultura urbana. Né? A gente não tem mais aquele espaço rural. Até a própria lei que institui a nova região metropolitana, que é a lei complementar 184/2018, ela é uma lei onde você não encontra em todos os seus artigos a palavra agricultura. Então isso aí eu acho que é uma questão muito importante. Por quê? Porque ela só vai ver, a gente só vai ver de novo a agricultura dentro desse fundamento legal
daqueles propostos, daquelas propostas que surgem dentro da lei, que é o próprio Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado. Mas se você pegar a parte onde o Japeri está inserido, nós não temos a previsão da agricultura dentro dessa gestão de território metropolitano. Então você acha que a gente precisa de uma reorganização não só legislativa, isso, como também geológica daquela parte para poder inserir a palavra agricultura e colocar Japeri nesse contexto todo área urbana e rural? Eu acho que há uma necessidade muito grande de rever essa lei e fazer alterações que absorvam a agricultura não como um espaço rural. Eu não vou nem discutir a questão rural-urbana, porque se a gente pegar o conceito de urbano-rural, eu não consigo hoje enquadrar na região metropolitana o espaço rural. Entendeu? Então, se a gente pegar ali os conceitos que existem de espaço rural, eu não vejo. Consegue. Né? Mas a gente tem uma agricultura, como eu já falei, potencializada a empregabilidade e geração de renda e que produz muitas, são toneladas. A gente mesmo, só com mandioca, só com aipim ou mandioca, a gente coloca por safra em torno de 6 mil toneladas de aipim na mesa das pessoas. Safra, né, ano. Porque a mandioca ela começa hoje a ser colhida lá na região a partir dos 9 meses. Né? Então, ela vai até se estendendo um pouco mais de um ano. Então, por cada safra são 6 mil toneladas em torno. E eu falo em torno, por quê? Porque um dos desafios, e é a primeira vez em 80 anos, eu posso afirmar isso, que é a primeira vez em 80 anos, que um governo o governo municipal, ele vem atentando para essa questão, que ele se atentou, que ele se atentou para essa questão da importância da agricultura enquanto setor da economia. Né? Então, a gente fala em torno de 6 mil. Por quê? Porque o produtor ele ficou preso lá atrás, ele não adotou medidas de contabilidade rural, ele não anotou, ou ele tem esse controle muito na cabeça dele e nada não faz nada no papel, ou, quando muito, ele sonega a informação porque ele tem medo de passar o imposto de venda, o imposto dele ali. Então ele acaba falando o seguinte: quando a gente vai lá, você na área, quanto você produziu? Eu produzi 5 mil caixas. Pô, 5 mil caixas tá bom. Não, mas eu perdi 2 mil caixas. Mas aonde que você jogou essas 2 mil caixas? Não, aí eles vão, me mostra, entendeu? Não, olha o pé de limão, entendeu? Como é que tá carregado? Como é que você tirou ali? Não, tirei pouquinho e tal, entendeu? Mas e essa prática prejudica ele próprio, né? Exatamente. Porque você não traz investimento devido ao pouco e à baixa demanda em relação à agricultura. Isso aí vai repercutir, inclusive, nele mesmo, como eu já fui várias vezes, no próprio crédito rural, porque ele não tem como comprovar que ele é um produtor rural, que ele tem aquela quantidade de recurso que ele tem condições. Né? Exatamente isso aí. Então, por isso que a gente usa muito a palavra em torno de. A gente sabe que pode ser muito para mais ou muito para menos. Como até pouco tempo, hoje a gente sabe que é mais, mas a gente considerava que a produtividade do aipim na região fosse em torno de 12 toneladas por hectare. Hoje a gente sabe que já chega a 18 toneladas e a gente já tem produtor que alcança até 20 toneladas, 24 toneladas por hectare. Tá? Mas isso são estimativas que estão se confirmando, a gente vem procurando dedicar essa contabilidade e a gente vem confirmando que a produtividade aumenta. Por que tem aumentado? Houve alterações nas técnicas de cultivo, a gente já viu mudanças, hoje eles usam adubação. Já tem produtor que verificou e confirmou que quando ele coloca o adubo orgânico, como o que ele usa muito, a gente tem notado, que é o esterco de galinha, né? O cocô da galinha, então ele já observa que isso aí muda a produção dele em função da melhoria da qualidade do solo. Então hoje a gente já tem produtor adubando o seu mandiocal, porque já consegue perceber que isso faz com que a produção dele aumenta, a qualidade da raiz que ele está cultivando também é aumentada porque está usando o adubo de galinha. O adubo orgânico. Né? Então, aí a gente entra num círculo, né? Porque ele produz galinha,
reaproveita o esterco da galinha e utiliza para adubo. O mais importante é que ele não está produzindo a galinha para esse fim, ele está comprando o adubo. Então a gente já tem produtor que compra o adubo, ele compra o Esse caminhão. produtor de galinha. A gente tem o produtor de galinha hoje que está vendendo. Outro dia mesmo um deles me ligou falando que estava com uma quantidade, eu não me lembro qual foi, para vender. Eu mesmo até comprei um pouquinho, né? Planta. Mas teve um outro que foi lá e levou tudo. Foi um produtor que foi e levou toda a produção dele. Então isso já é uma prática, né? E é para colocar no mandiocal, na mandioca. Então isso já tem também umas mudanças sendo vistas e que são mudanças consideráveis, né? Que a gente tem que começar a observar até para poder expandir isso dentro do espaço, das áreas agrícolas do município. Nós temos o município hoje dividido em 10 áreas agrícolas, né? Que, claro, precisam ser revistas, né? Umas produzem mais, outras produzem menos. O governo municipal, a doutora Fernanda Ontiveros, tem dado incentivo, buscado incentivo para essas pessoas com subsídios. A gente quer intensificar isso no próximo ano e é voltado para o aumento dessa produção. Nós temos áreas que, quando chovia, eram perdas totais. Dessa vez é de alagamento. Porque a mandioca ela é uma planta muito fácil de adaptação, ela se adapta a qualquer solo, mas ela não suporta a inundação, ela não aguenta... O excesso de água. Exatamente, ela se perde. Nós tivemos perdas de 100% há um tempo atrás, verificadas. Nessa última chuva a gente não teve, apesar de ter havido inundação, mas algumas áreas inundou, não ficou aquele tempo preso, enfim, a água não ficou represada durante o tempo a ponto de comprometer a produção da mandioca. Eu ia te perguntar, secretário, dentro da estrutura que você faz de mapeamento, como é que você faz esse controle das áreas de produção lá através da tua secretaria? Vocês fazem um controle através de satélite, de drone? Como é que você faz isso? A gente ainda não está, a gente usa o satélite apenas para poder, a imagem comum, né? Que qualquer um para fazer o limite das áreas. Mas o controle é feito através da aplicação de um formulário, que é o formulário agropecuário. Ele é um formulário... Disponível no site? Não, ainda não, porque a gente também está se adaptando a isso, né? Exatamente. Mas está aplicado, com bastante informações, com bastante dado. Ele é um formulário multifinalitário. Ele tem a finalidade não só de identificar a unidade fundiária agrícola, mas também de trazer informações sobre as características socioeconômicas e culturais de dentro dessa unidade fundiária agrícola, ou unidade fundiária rural, como preferir, né? Que é o sítio, ou é a chácara, ou é aquela unidade de produção. Né? Então é através desse formulário que ele é aplicado, ele é dinâmico, né? Ele altera de acordo com a informação que está sendo coletada no campo, e ele também vai fornecer para a gente informações para que a gente faça alterações nesse mapa da área agrícola, de cada uma dessas áreas agrícolas. Né? O senhor vai até o local ou o produtor vai até a secretaria? Não, cada unidade fundiária agrícola, ela é georreferenciada na sua porteira. Então a gente vai lá e cada vez que a gente vai até, a gente faz a confirmação para não perder o tempo, a viagem, a pessoa não achar que vai ficar esperando o dia todo. É georreferenciado por campo. E aí é dessa forma que a gente tem feito o acompanhamento. E até mesmo o desenho desse mapa ou dessa produção, que é o nosso objetivo, é manter esse retrato sempre atual, né? Sempre atualizado. Isso é importante, secretário, por quê? Porque, como a gente conversou anteriormente, você tendo um mapeamento dessas áreas conforme esses formulários forem chegando até a sua secretaria, você conhece de verdade qual a produção que você consegue investir mais e trazer mais produtos agrícolas e até fomento de fora do município para cá, para ter o município de Japeri, né? Claro. Ele traz informações bastante importantes, principalmente aquela criatividade que a gente chama de socioeconômica. Que seria isso? São aquelas famílias, né, que mesmo cultivando mandioca, mas elas começam a atender ou atentar para outros tipos de cultivo ou beneficiamento do produto. Então nós temos hoje uma quantidade mapeada, são 23. Nós temos um mapa formado por 23 famílias. A gente está seguindo.
e que a gente conseguiu, daí, fazer uma proposta de um programa agroindústria de pequeno porte, e que é dividido. Esse programa ele é dividido em 3 áreas. Primeiro, são aqueles produtos que são beneficiados a partir da produção vegetal. A mandioca, nós temos famílias que já oferecem para o mercado uma quantidade descascada de mandioca, um pré-beneficiamento, né? Um beneficiamento simples, caracterizado só pelo descasque e a embalagem, né? E que são 500 e 700 quilos de mandioca descascada por semana. Por semana? Por semana. Então nós já temos esse registro. Isso varia aqui. Pois é muita coisa para uma família. Nessa estrutura de uma família? De uma família. Qual é essa família? É uma família constituída por 2 irmãos e 2 cunhadas. Né? Mais os filhos que ele atua e aquele contrato ali que eles fazem de vez em quando para poder atender a demanda do trabalho que é necessário para suprir aqui. Né? E isso é um exemplo dela. A gente já tem, por exemplo, família que já se dedica à produção da farinha da mandioca, entendeu? Da farinha do aipim. Então isso aí também já é uma realidade. E aí dessa forma, conforme a gente foi observando isso, e a gente foi trazendo e descrevendo aquilo, e dando, então, um direcionamento, que na verdade foi um direcionamento que quem deu foram eles, né? Foi o produtor e a produtora rural que foi dando aquilo ali. Então isso é muito importante, que a gente está observando, através desse formulário multifinalitário, qual a direção da agricultura que a gente tem que dar o da agropecuária. Tem outras famílias que se dedicam à produção de queijo. Então, é outra coisa que merece bastante atenção da gente, que tem merecido bastante atenção do governo municipal, doutora Fernanda Otivello, que é exatamente a gente dar um corpo para essa iniciativa, e aí entra principalmente não só a assistência técnica, extensão rural, voltada para o cultivo do gado bovino, leiteiro, mas que também a gente tem que assistir sob o ponto de vista de uma assistência contábil, de uma assistência da nota fiscal do produtor que a gente está levando. Né? Você precisa do back, né? Do backstage ali para poder ajudar o produtor. Claro, né? Exatamente. Então eles vêm colocando isso e a gente vem trazendo isso para dentro do escritório, codificando isso e devolvendo, procurando devolver nessa forma de assistência técnica e extensão rural que vem de acordo com o maior desafio, que é a modernização dessa agricultura ou dessa agropecuária aqui na região metropolitana do Rio de Janeiro e, no nosso caso, especialmente, a Baixada Fluminense, né, que é um recorte dentro dessa região. Quando a gente fala que Japeri está na Baixada Fluminense, é meio complexo de entender essa divisão, né? Esse problema, porque a gente entende Queimados, Nova Iguaçu, Caxias. E aí a gente olha, caramba, Japeri está para cá, mas por que está na Baixada? Por uma questão de convenção. Foi uma questão legal que tirou da Fazenda Santa Cruz e jogou para o recôncavo da Baía de Guanabara. Né? Porque a Baixada Fluminense, enquanto uma estrutura geomorfológica, ela permite várias abordagens. Sim. São diversas abordagens. Eu poderia dizer aqui 2. A Baixada Fluminense, conhecida enquanto sua estrutura geopolítica, que nada mais é do que aquele perímetro, aquele desenho que unifica o que as diversas emancipações ocorridas a partir de 1916 separaram. Então a Baixada Fluminense ela faz isso aqui de novo, né? Que seria aqueles municípios que saíram do velho Iguaçu, né? Lá do Iguaçu virou Nova Iguaçu, virou depois São João de Meriti, Duque de Caxias, Queimados, Japeri, enfim. Japeri teve a sua origem histórica, vamos dizer, no período histórico. Antes ele era vinculado, claro, ao Tupi-Guarani, né? Mas a gente tem datas que nos remetem a 700 anos lá. Nossa. Mas ele se originou de verdade dentro da Fazenda Santa Cruz. Então ele foge desse conceito de unificação. E agora na década de 50, mais ou menos, não, na 50, né, que ele veio para Nova Iguaçu e se juntou. Ele era de Vassoura. Né? Em 91 ele se emancipa. E em 1991 houve a você falasse sobre essa emancipação. Por que dessa emancipação de Japeri? Olha, porque a gente sempre optou, eu já participei daquela época. Na minha época de adolescente, eu sempre ouvi falar assim, Japeri tinha que Japeri tinha que pertencer para Cambi, a gente podia se juntar para Cambi e tal.
Nunca entendia por quê, porque tinha sempre aquela distância também, né? Que é muito próximo um do outro. Mas depois a gente descobriu por quê. Porque Japeri e Paracambi faziam parte do mesmo distrito, que era o distrito de Belém, que era de dentro da Fazenda Santa Cruz. Nossa. Então isso aí estava... Por isso que havia aquela coisa dos mais velhos. Por que tem que juntar com Paracambi, tem que juntar com Paracambi? Suponho que tenha sido a partir daquilo ali, né? Mas depois havia um abandono muito grande da gente naquela época. Estou falando década de 80, década de 70. Então as pessoas tinham necessidade de uma atenção, né, e que a gente não recebia por parte do poder político. E foi aí que começou a surgir a ideia da emancipação. Da emancipação. A primeira vez que se tentou isso foi em 1988, junto com Queimados. Foi Queimados, Japeri, acho que Austin e Cabo Sul. Aí depois... não conseguimos naquela, houve uma segunda tentativa onde separou e aí nós conseguimos, porque havia um entendimento da população de que precisava sim se separar e criar um novo município. Eu não vou entrar em outros detalhes que haviam em observação. Mas foi benéfico para Japeri. Mas foi benéfico para Japeri, porque a gente passou a assumir o controle da nossa própria gestão, né? Da gestão ali economia. Do sexto distrito. E aí, secretário, dentro dessas políticas públicas que a gente tem de investimento, o que nós vemos para frente aí, pelo município daqui para frente? Eu sei que a nossa secretária Fernanda tem... Prefeita, perdão. A prefeita tem investido bastante nessa modernização, mas ainda tem um longo caminho. O que a gente ainda pode ver aí para percorrer um pouquinho? Bom, o que a gente pretende no campo da agricultura, primeiro que é um governo que faz muitas entregas. É um governo que eu posso dizer que nos últimos 30 anos nunca se teve tanta entrega como que se está tendo agora. É um município que está em obra, é um município que está o tempo todo. Isso é um ponto. Por outro lado, nós temos também, aí não entra só a questão municipal, mas entra a questão regional, e eu volto na Lei 184/2018, que é a previsão daquilo que existe para a região, que é a urbanização. Né? E aí eu aproveito aqui a fala de um amigo meu, Lopes, quando ele diz que a agricultura na nossa região, ela ultrapassa o viés econômico e alcança a questão ecológica. Por quê? Porque é uma região que está cada vez mais condenada à urbanização, à densidade em todo o seu sentido, demográficos, né? E aí, se você não tiver uma válvula de escape, quer dizer, um suspiro para isso, como é que vai ficar a nossa produção, nosso ar? Como é que vai ficar como é que vai ficar a produção agrícola daquela região também, né? Também. Você vai começando a comprimir aquilo dali, né? Cada vez mais. E aí, a agricultura, ela surge até como uma questão ecológica, ela surge como uma função que vai dar um alívio, um amortecimento para esse grande boom da urbanização, do crescimento urbano ali naquela região. Então, o que a gente espera daqui para frente é que a gente consiga configurar ou desenhar uma agricultura que ela seja uma agricultura não rural, mas uma agricultura urbana ou periurbana, tá? E que ela consiga, de fato, se confirmar, e isso que a gente briga... Mas a curto prazo, né? Não temos muito tempo. Não. Curto e médio prazo. Né? E que a gente consiga garantir isso, uma agricultura urbana, potencializada, como eu já falei, a empregabilidade e geração de renda através de um rearranjo daquilo que o próprio produtor e a própria produtora estão fazendo no sentido de criar. Né? E eles é que estão dando essa ideia para que a gente faça e que a gente monte esse rearranjo. Então, o que a gente espera? É que o setor agrícola ele se torne, de fato, um setor reconhecido, seja através da agricultura urbana, periurbana, mas um setor com capacidade para poder segurar as pessoas que queiram viver da agricultura no campo da agricultura. Que elas não saiam dali, que elas não saiam e partam para uma outra atividade e fique aquilo ali ao léu, sem desenvolvimento. Exatamente. Nós já tive, ao longo do tempo, são 40 anos trabalhando na área. Conhece? Então, eu já tive contato uma vez com um rapaz, eu cheguei no sítio, eu acompanhei eles, o pai deles chegando lá e eles nem nascidos eram. E ele já estava, rapaz, pegando o trem 4 horas da manhã, e um bananal imenso na frente, e eu fui perguntar a ele, mas por que você trabalha fora? Aí ele falou, porque lá eu tenho a minha carteira assinada, lá eu tenho vale refeição, lá eu tenho vale transporte,
mas que hora que tu sai de casa? Eu pego o trem, primeiro, 4 horas. Falei, que hora que tu chega? Ah, varia, tem dia. Era 10 horas da noite, entendeu? Eu peguei o Bananal, qual o tamanho do seu Bananal? A gente começou a fazer as contas ali, eu fui falando para ele, olha, se você paga o tua própria previdência, se você separa o teu vale transporte, e ele, do Bananal, ele conseguiria tirar o dobro do que ele estava ganhando lá fora. Nossa. E ele não conseguia, você pensava que aquilo ali, ele não tinha aquela visão, entendeu? E aí eu não sei como ficou depois, porque eu saí daquela área, mas ele estava, até onde eu acompanhei, ele estava propenso a desenvolver mesmo a bananicultura ali no espaço que o pai criou. Então, é isso que é o nosso compromisso, é voltar a atenção para essas atividades e fazer com que o produtor entenda, claro, assistido, né, que ele pode sim tirar o sustento dele de forma confortável, com dinheiro no bolso ali daquelas atividades. E principalmente com apoio do governo que está ali, municipal, claro, da nossa prefeita, isso, e com a nossa Secretaria Municipal também de Agricultura, que possa dar direcionamento, que possa dar pelo menos uma orientação no segmento dele, sem que ele se perca naquilo ali, né? Exatamente, claro. E a gente entende, claro, que a velocidade deles, a velocidade da necessidade deles é muito maior do que aqui nós, aqui trabalhamos com a burocracia, com atendimento de leis, responsabilidades fiscais, a gente tem que entender. Quando nós chegamos, a gente já sabia que o principal desafio nosso era entregar um sistema viário capacitado ou com potencial para poder atender de forma econômica, confortável, aqueles que dela se utilizam, né? Era um conjunto de estradas muito ruim, muito precário. Nós levantamos 56,13 quilômetros de vias. Nossa. Nós tivemos que classificar essas vias, priorizar essas vias. Asfaltamento. Não, o asfaltamento a gente não pensa, né? Porque são... o que é a Baixada Fluminense? Exatamente, não pode ser área rural. Eu, propriamente, não associo o asfalto ao desenvolvimento, né? Então, o que a gente defende é um sistema de pavimentação de uma alta compactação, enfim, com manutenção constante, que não haja necessidade de você usar o asfalto, a não ser naquelas vias, vamos dizer, principais, tá? Mas as outras, até por conta da própria manutenção, que ficaria, a meu ver, inviável por conta do próprio terreno que foi assentado. Porque se você voltar há 80 anos atrás, eram áreas inundadas, né? Eram brejos que foram dessecados, eram áreas de produção de arroz, né? Toda a produção que se tinha era feita na parte mais alta. Nós mesmo procurávamos um sítio arqueológico de primeiro, na parte de baixo. Encontrava, não tinha índio aqui? Não é que não tinha índio ali. Quando a gente chegou naquele dicionário geográfico do Brasil, de 1894, a gente foi entender por quê. O conceito da região era um conceito de área anecúmena, imprópria para a ocupação, né, humana. Então, não era de baixo que a gente ia encontrar, mas na parte de cima, tá? Onde era tinha. Então, o que acontece? Foi feito aquele serviço de drenagem, de dragagem, pelo Departamento Nacional de Obras de Saneamento na região, isso aí ao longo do final do século XIX para cá, né? Foi implantada a ferrovia, que, a meu ver, foi um condicionante socioespacial muito importante. Por quê? Porque ela também deu vida para muitos setores, ela teve aterro, ela teve que fazer drenagem, enfim, ela favoreceu. A gente encontra, Japeri, por exemplo, todo o vestígio da origem histórica dele no alto da serra. E foi a partir da ferrovia que ele desceu e ele veio ocupar. Claro, auxiliado por esse serviço de obras do Departamento Nacional de Obras de Saneamento, né? Então, o que acontece? Quando você criou essas estradas em cima daquele espaço que antes era inundado, e quando chove hoje, o que acontece? A água volta a ocupar por baixo, tá? E o que está por cima lisinho, ela acaba soltando, tá? E isso aí você pode colocar o asfalto, mas vai continuar abrindo aquele monte de buracos, muita facilidade, e que eu acho que vai dificultar muito mais, a meu ver, vai dificultar muito mais exatamente, do que como um pavimento de chão, né? Uma brita corrida com outro pavimento que não seja o asfalto. As estradas, a gente pode dizer que as estradas vicinais ali já estão prontas para o escoamento dessa produção aí de aipim? Nós temos ali, elas estão, vamos dizer, elas estão prontas, a gente já mapeou, como te falei, 56,13 quilômetros de vias, né?
Eu não gosto muito de usar o termo de vicinais, eu uso vias, porque elas são classificadas em 3 categorias. As primárias, aquelas que levam da zona de produção até a via principal de acesso à sede do governo. As secundárias, que parte dessa primária e vai até a zona de produção, e a própria terciária, que vai dessa segunda opção até a sua zona de produção também. Então eu uso essas 3 categorias dentro da classificação dessas vias, do sistema viário. Não quero dizer que uma é mais importante ou menos importante do que as outras, todas são importantes, né? E essas vias, elas dão, elas bem mantidas, elas com obras que garantam a sua trafegabilidade, elas conseguem dar ali também suporte para o que a gente chama de rotas da mandioca. Essa palavra que me disse foram alguns produtores. Tá? Rota da mandioca. Rotas da mandioca. Como que você faz o seu plantio? Aí alguns produtores falavam assim, a minha rota é essa, a minha rota é essa. A gente falava canais. Né? Aí eu fui e mudei o meu termo. Eu não uso mais canal de comercialização. Eu uso rota de comercialização. E isso é muito importante, por quê? Porque eles criam essas rotas deles próprias, não tem nada escrito em contrato, é tudo no costume, é uma coisa interessante. Não há conflito entre eles nessa questão. Caramba. E ainda tem um bairro que eu comecei a seguir em 2016, se eu não me engano, 2015 ou 2016, eu comecei a observar, é um bairro onde praticamente 80% ou 70% das pessoas, aquela faixa etária ali economicamente ativa, usa a mandioca como forma de sustento, porque ele não é o produtor, ele é o comerciante, ele pega do produtor, que leva... Eu fui com vários produtores lá distribuir, eram caminhões que levavam de 40 até 80 caixas por dia, por noite, que era feito na parte da tarde. E eu seguia eles nessa entrega. E as pessoas ficavam lá no bairro esperando. E essas rotas, elas fazem entrega em várias áreas, que variam. Era Nilópolis, São João de Meriti, Ilha do Governador, Santa Teresa, enfim, tem um monte de lugares, tem um monte de bairros que eles pegam e levam isso. Aí eu fui entender por que às vezes de manhã dentro do trem a gente encontrava aquele pessoal com saco, que ele levava e usava o trem para levar. E outros que iam buscar direto lá na zona de produção, exatamente. E aí eu também encontrava ele lá. Infelizmente, o que eu tinha contato e estava seguindo para que ele me falasse, para que ele me passasse informações, né, para eu entender direito como que é feito aquilo, ele teve um infarto, faleceu. Né? Aí acabou interrompendo e aí a coisa acabou esfriando, enfim. Mas é uma coisa que eu tenho observado, a gente quer entender de que maneira acontece essa comercialização e faz também com que isso é importante, porque contradiz aqueles que dizem assim, para que investir na agricultura se uma caixa de mandioca não dá em nada, não sei, dá. Mas quando você pega a caixa de mandioca, né, aí você está vendendo ela aqui, ela vai lá para a lanchonete, ela vai ser transformada em bolinho. Eu fiz até um cálculo que me deram de quantos bolinhos dá para tirar daquilo ali. Esse bolinho ele é vendido depois. Ele é vendido e é tirado uma nota fiscal. Sim. Então ela está tirando através da mandioca. Já tem também aquelas fábricas de pequeno porte que beneficiam essa mandioca no pré-cozimento e vende ela também de forma mais pré-cozida para o restaurante, para uma coisa maior. Tem shopping. Eu não segui essa rota, é um shopping, tá? Mas eu sei que ela existe. Então, quando você coloca isso aí, você vai vendo o que a mandioca é capaz de gerar. Então, ela sai da produção, ela passa por processo e vai tendo, ela tem toda uma cadeia produtiva que termina lá embaixo gerando recurso em tudo isso. Então, não é só uma questão de uma caixa de mandioca que é produzida e é vendida entre 80 e 100 reais. Ela traz outras formas, outros desdobramentos que são importantes considerar nessa questão da socioeconômica no processo de produção dela. Quanto pesa mais ou menos uma caixa daquela? 30 quilos. 30 quilos, a 180 reais. Sai entre 80 e 100 reais. Você imagina um caminhão... Geralmente, o produtor ele coloca um pouquinho a mais, né? Porque ele vai cheio, ela vai bem cheia. Não, mas você imagina um caminhão com 30 quilos cada caixa. Exato.
para o escoamento daquele produto, ele tem que ter alguém Entre muito certo 30, para comprar. Não pode né, errar. Nesse período que eu acompanhei, era entre 40 e 80 caixas, né? Nossa, Por noite. Por noite. Por noite, que era sempre depois. Eu acompanhei durante um bom tempo da safra dele ali fornecendo para o bairro. E mesmo quando eles forneceram naquele período, depois deles foi um outro produtor e não há conflito entre eles daquela forma. Caramba. Então a rota, o que eu estou chamando assim hoje, rotas de mandioca, né, ela é uma coisa interessante de se perceber porque é um costume criado pelo produtor, pelos produtores, pelas produtoras, e que pega a mercadoria e canaliza até a sua zona. Já tem uns que levam para o supermercado, já leva sacolões, bancas, enfim, o destino é muito variado, né? Secretário, tem uma curiosidade que a gente que mexe um pouquinho com a comida, fica assim, aqueles saquinhos com água e a mandioca. A mandioca, ela aquilo ali é para poder conservar, que eles colocam e congelam, né? Então aquilo ali é para que não deixe ela ficar... Quanto tempo aquilo ali dura? Olha, tem uns que falam que são 2 dias, 3 dias. Mas isso dura. varia muito, mais dura. Melhor do que você descascar e deixar na Exato. Se geladeira. Elas tem um outro processo, aí eu não confirmei, não vou me arriscar, não sou engenheiro de alimento, mas parece que se colocar ela vácuo, e congelar, ela dura muito mais. Eu sei que se você congelar, descasca e congela, ela fica até ano no congelador. Nossa. E não vai te... E a casca da mandioca? Ela tem reaproveitamento? Ela tem reaproveitamento, que é o próprio adubo, né? E se você trabalhar ela, moer e deixar ela secar, você pode usar ela na ração animal. Não deve dar crua, né? Porque ela pode ser tóxica aos animais, mas é importante que ela seja uma vez seca. Eu já comi um aperitivo. Nós temos uma senhora, uma produtora, ela fabrica também, ela planta, ela dirige o trator, ela colhe, e ela é 1001 utilidade. Que ela faz a farinha, claro, mas ela tem uma média de 60 receitas só com a mandioca. Vai de 60 receitas só com a mandioca. Tudo à base da mandioca. Você tem que escrever um livro. Sim, a ideia é essa. Nossa, a ideia, ela já fez apresentações. Uma culinária dessa é ímpar. Ela faz banquetes que ficam muito bonitos, né? A gente tem as fotos que ela faz os arranjos, ela é muito criativa. Mas são 60, tudo com base mesmo na mandioca. Eu fico bobo de ver aquilo. Claro, tem uns que atendem um gosto e outros. Tem aqueles que gostam de um, tem outros que gostam de outro. Aí vai variar de acordo com o gosto de cada um. É muita receita, né? É muita coisa, mas é verdade. Ela já fez isso em grande quantidade e a gente viu aquilo ali nessas amostras. Então, mas aí um dia ela me ofereceu a casca da mandioca. Eu fiquei assim, mas pô, sair casca da mandioca é tóxico, vai ter aquela substância, vai entrar no meu estômago, vai virar um ácido clorídrico. Aí eu perguntei, né? Eu fui comer, ela me deu, é leve, é gostoso, aí eu fui comendo, não senti nada. Comi de novo, não senti nada, um monte daquilo e não senti nada. Realmente ela estava certa. Porque ela tem um processo, ela tem ali uma forma de processar aquela casca que realmente fica leve e saboroso. Enfim, eu não passei mal com a casca. Olha aí, pessoal, nós temos no município de Japeri uma cozinheira, uma produtora rural, né? Isso. Assim, melhor dizendo, com 60 tipos de uso da mandioca do aipim. Olha que coisa. 60 para mais, não é 60 para menos. Eu tô falando 60 que a gente contou lá, olha naquilo aí, ali, e ela foi falando depois, a gente contou, mas tem muito mais. 60 para mais. Isso. Variedades de uso do aipim. Isso aí também é bastante. Uma outra questão na mandioca, até conversando com uma pesquisadora da Pesagra, para mim era uma coisa assim, a gente queria encontrar com um projeto de mandiocultura, a gente queria encontrar uma variedade que fosse típica de Japeri, né, para a gente poder chamar mandioca de Japeri, que ela dá, tipo tem a Santa Cruz, né, a Saracura, então a gente tivesse também uma mandioca. Mas ela falou, mas é importante manter as diversas variedades cultivadas, porque a gente chega numa roça de mandioca, você encontra até 8 variedades diferentes de cultivo. O produtor ou a produtora consegue te mostrar
exatamente cada uma daquelas ali por folha. Eu fui criado na área rural. Eu não consigo identificar todas as variedades só pelo olho da folha. Que isso? Entendeu? Ele consegue identificar uma por uma daqueles ali, por ele. Então são 8 variedades. E consegue saber também, por eles mesmos, quais aquelas variedades que produz mais. Por exemplo, já tem pé de mandioca que ele chega a 13 quilos. Isso é isso. Caramba, é uma curiosidade muito grande pra gente. Né? E isso, por que a gente chegou nessa questão? Porque hoje existe a busca por uma indicação geográfica da mandioca. Que a gente entende que um selo dessa indicação a gente possa trazer outros tipos de desdobramento para o município no sentido de desenvolvimento. Então, mas isso tem todo um caminho, foi criado uma equipe de parceria, tem a universidade que está participando, a Universidade Rural, o SEBRAE tem ajudado nessa questão, a gente criou essa equipe, mas precisa que ela seja cada vez mais, faz aquele todo processo imposto pela legislação, né, que é uma legislação específica para que a gente possa atender e conseguir essa indicação geográfica. Enfim, a gente está numa fase inicial, né, nem sei como que vai se desdobrar isso, mas a gente tem feito, na terça-feira agora a gente esteve em campo, fazendo essas coletas necessárias para que a gente possa dar, então, seguimento a mais essa etapa do trabalho da mandiocultura. Né? Olha, secretário, eu quero lhe dar os parabéns, porque Obrigado. Seu conhecimento é muito enriquecedor. A gente não tem ideia do plantio, do planejamento, do cultivo do aipim, da mandioca, dessa maneira. A gente conhece o processo dele chegando na mesa do consumidor, mas o back para trás a gente não tem informação. E tudo que o senhor falou hoje aqui, para a gente, para mim, por exemplo, foi uma grande novidade. Conhecer essas mais de 60 utilizações, né? E pratos de... enfim, da mandioca, do aipim, para mim é uma surpresa muito grande, porque para mim eu só conhecia o frito, o cozido, né? Não, tem outras formas de... A farinha, o bolo, mas, assim, 60 tipos diferentes. Tem pizza, tem quibe, tem... Enfim, tem um monte de outras coisas que eu não sei nem falar o nome, não entendo muito de culinária. De culinária, mas tudo isso também levou a gente a pensar numa integração geoeconômica que pudesse também fazer integrar toda essa zona. Perfeito. E lá o município é cortado por um sítio arqueológico chamado Estrada da Polícia, que é uma Estrada da Polícia. Isso, é uma estrada construída ainda no período colonial. Nossa! Né? Foi quando a família real veio para cá, mas que, pela minha hipótese, ela foi construída em cima de um caminho pré-existente antes da chegada deles. Né? Houve uma apropriação desse caminho aberto pelos nativos da região, e aí eles construíram a estrada. É uma estrada que ela faz uma ligação entre a corte e o Rio Preto, depois parece que foi estendida até Minas, mas que na nossa região ela faz uma integração entre diversos assentamentos e áreas de produção. Então, o que a gente está propondo? Propondo o projeto Circuito Estrada da Polícia, que faça essa integração com diversos outros sítios agrícolas e que possa fazer também a conexão com outras áreas também, entendeu? Então, isso aí também está em desenvolvimento e a gente espera estar entregando isso em breve também para a população e que ele possa se beneficiar com esse projeto aí, exatamente. Né? Secretário, Fala Pública Podcast quer te agradecer, deixar as portas abertas do nosso estúdio. Hoje nós estamos aqui no Rio Agro, no Rio Centro, mas nós temos o estúdio do Fala Pública Podcast no centro do Rio de Janeiro. A nossa maior intenção hoje é levar para toda a população as informações e principalmente ter a lucidez e a clareza do que a gente está batendo papo aqui, para poder, no máximo, atingir um número infinito de pessoas que conheçam o município, que saibam da história do município. O MediaCast by Sam é o nosso estúdio no Rio de Janeiro, e eu deixo aqui a palavra de agradecimento e o encerramento para o senhor falar aqui com os nossos queridos e amigos que estão lá do outro lado. Sim, o que a gente espera é exatamente, como eu já falei, eu vou tentar resumir, eu não sou um bom resumista, resumidor, mas o que a gente espera fazer com a agricultura e a agropecuária de uma maneira geral lá no município de Japeri
essa é a intenção, sem dúvida alguma, do governo doutora Fernanda Ontiveros, é fazer com que esse setor alcance seu reconhecimento de fato e ganhe o status de setor econômico potencializado à empregabilidade e geração de renda, como eu falei, eu repito aqui no encerramento, e dizer que o que a gente espera é fazer com que cada pessoa que procure a área agrícola, cada pessoa que procure essa zona de produção, ela se sinta confortável, ela se sinta segura e ela se sinta até atraída para poder voltar tantas outras vezes se quiserem. Japeri. Exatamente. Obrigada, secretário Zé Maurício. Eu que agradeço a oportunidade da gente poder estar falando aqui um pouco. Um prazer te ouvir. Eu ficaria aqui horas te ouvindo, porque é muito enriquecedor, como eu disse. Prefeita Fernanda, o convite está aberto. Fala Pública Podcast, quer te ouvir também. Até a próxima, pessoal. Tchau. Bom demais.